Quais as consequências de tentar ser tudo para todos? Será que tem certo e errado nisso? Como que a gente vive o maior dos mandamentos dentro dessa pergunta que eu joguei aqui para você? Você tem essa dificuldade, tem esse desafio no teu dia a dia, com a tua família, no teu casamento? Em que situação que você tenta ser tudo para todos? Aqui em Curitiba tá chuvisco hoje, uma chuvinha, né? Aquela chuvinha assim que fica meio que o dia inteirinho nublada, aquela chuvinha gostosa assim pra você ficar em casa, sabe? Eu tava vindo. É bom pra você ficar em casa, é bom pra você estar dentro do carro. Pra quem tá na rua, às vezes dá umas molhadas, né? Se molha um pouco. E eu parei no semáforo. E o semáforo tinha um pedestre para atravessar que estava sem guarda-chuva. E eu ia fazer o retorno à direita. Eu estava com a seta ligada, eu ia virar justamente onde ele ia atravessar. E o sinal abriu para mim e eu vi que ele ficou esperando eu dar a vez para ele passar. Veja, o sinal estava aberto para mim, que era motorista. E para ele estava fechado. Ó o barulhinho de chuva, que chique, Will. Eita, é desse jeito aí que tá aqui em Curitiba, ó. Só que eu não dei a vez para ele passar. Você fala assim, Carol, coisa feia, não deu o espaço pro pedestre passar, coitado, lá chovendo, já tá me julgando, né? Só que olha só, eu não dei o lugar para ele passar porque o outro sinal também tinha aberto. E se eu tivesse dado espaço, ele ia sair correndo e o que ia acontecer? Ele ia estar em risco de sofrer um acidente, tá? Carol, o que essa história tem a ver com esse tema de hoje? Quando a gente tenta ser tudo para todos, a gente pode também provocar o mal. Você já se questionou quem são todos? O que é fazer tudo, ou pelo menos tentar ser tudo para todos? Como que é possível que um ser humano consiga ser tudo para todos? Esse todos são pessoas, algumas são boas, algumas são lobos em pele de cordeiros. E se eu estou fazendo de tudo para todos, peraí, de que lado que eu tô? Quem eu sou? Quero te contar outra história que vai contextualizar. Para você entender como que geralmente as pessoas pensam com relação a valor. Hoje, por trás desse tema aqui, a gente vai falar de valor. O valor teu. O valor não é preço, viu? Você não tem um preço, você tem um valor. Tem muita diferença essa palavra, valor versus preço. Um dia eu estava sentada num restaurante. Eu estava jantando era um restaurante bem diferente, assim, que tem aqui em Curitiba. Era um dia agradável, não estava chovendo, não. Aí você põe um barulho de sol agora, Will. Não tem barulho de sol, né? Mas era à noite. Eu estava nesse lugar, assim, bem diferente, uma decoração meio indiana. Acho que era um restaurante indiano. E a gente estava esperando uma pessoa chegar. Né? Eu estava com um casal, eu estava sozinha com esse casal nesse momento, esperando mais pessoas chegarem. E a gente ficou ali conversando, e daí o rapaz que estava ali comigo começou a me perguntar, Carol, o que você faz? Como que é teu trabalho? Né? Como que funciona? O que é? Eu vejo que você posta algumas coisas na internet, faz algumas coisas, me explica um pouco. E a gente começou a conversar. Eu falei para ele, eu faço assim, mentoria, é uma forma de ajudar as pessoas a desenvolver o que elas têm de melhor nelas, né? Habilidades, enfim, não só intelectuais, mas também emocionais, olha para todas as áreas da vida, enfim. Muita gente confunde com terapia e não é terapia, apesar de ser terapêutico quando se fala do ser humano, e fui explicando para ele, né? E ele foi escutando, ele estava atento, escutando, atento, mostrando interesse. E ele falou, nossa, mas como é bonito esse teu trabalho, como é importante isso. Nossa, isso é muito importante, você devia fazer isso de graça. Aí eu lembro que no momento, veja, olha o contexto que eu estou colocando aqui para você. O valor, não é preço, tá? Valor. Qual é o valor que você tem? Se fosse em outro momento da minha vida,
num momento em que eu vivi isso, que eu me sentia até obrigada a dizer sim para todo mundo. Eu tinha esse desejo de querer agradar as pessoas. E tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, e, né? Nem que eu tenha que me desdobrar. Se fosse num outro momento da minha vida, que eu tivesse ainda dentro desse pensamento de que eu sou obrigada a fazer tudo por todos, eu teria me incomodado tanto com essa colocação dele, a ponto de talvez sair dali e fazer algo, tomar uma decisão, sabe? Mas não. Eu pensei, ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe o que eu faço. Ele não conhece. Ele não sabe o que eu faço, de que forma que eu ajudo as pessoas. E ele está falando que eu devia fazer isso de graça. Quem é ele para colocar o valor que eu sei que eu tenho? E aí, isso me fez pensar no seguinte. Tantas pessoas já chegaram para mim, principalmente na época em que eu ajudava, que eu não ajudava tanto os casais em si, eu ajudava mais na questão profissional, as pessoas vinham com dificuldades do tipo, Carol, eu tenho dificuldade de vender, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade com isso e com aquilo e com liderança. Quando eu ia me aprofundar para ajudar essa pessoa, descobria-se geralmente ali não que todos tenham esse padrão, mas existe um padrão da maioria. Esse padrão que eu percebia era justamente uma dificuldade de enxergar o valor próprio. O que é esse valor próprio, Carol? A minha avó costumava falar o seguinte: quem se abaixa demais mostra o popô. Vou falar esse delicadamente aqui para você. Não sei se você já ouviu essa frase. E como que eu contextualizo isso dentro do que eu aprendi com Jesus? Porque Jesus nos ensina a servir, certo? Ó, eu vou abrir um grande parênteses aqui para você, porque tudo que a gente aprende, a gente tem que se questionar se isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Esse é o principal, não é? Para se manter no caminho dele. Tá, mas se Deus pede para eu servir, isso significa que eu tenho que fazer tudo? Se Deus me ensina para que eu faça o que eu tiver que fazer sem mostrar para as pessoas e que o reconhecimento vai vir dele, como que entra essa questão do valor próprio da pessoa? E Jesus também nos diz, e foi daí que eu tirei a minha conclusão, ele nos traz a parábola das pérolas aos porcos. Você se lembra dessa parábola? É uma parábola bem direta, né? Olha, não jogue suas pérolas aos porcos. Do tipo, se você não sabe o valor que você tem, ninguém vai ver. Isso significa que você tem que se tornar uma pessoa que não pratique a caridade ou que não esteja a serviço do outro? Não, de jeito nenhum. Mas existe uma forma de você praticar a caridade, servir ao outro, tendo valor. Porque o que a maioria das pessoas pensa, e não estava na cabeça só dessa pessoa que me verbalizou, você devia fazer isso de graça. Que na cabeça dele, eu não respondi nada porque em respeito mesmo. Eu não vou discutir isso. Mas na minha mente eu tinha uma resposta. Na minha cabeça eu tinha. Eu pensei assim, você também trabalha com uma coisa que é muito importante para muitas pessoas. Você trabalha com produção agrícola, alimento. Você quer coisa mais importante do que alimentar o povo? Você devia dar de graça isso para as pessoas. Você já pensou se eu respondesse isso? Eu não fiz, porque eu não queria me igualar a ele na mentalidade, porque eu já estava com isso resolvido. Mas é algo para a gente pensar. Porque quando a gente não se valoriza, quando você não valoriza aquilo que você é, aquilo que você tem, você está jogando as suas pérolas aos porcos. O que significa jogar pérolas aos porcos? O porco, ele não quer saber, o animal, ele não quer saber de uma pedra preciosa. Para ele, aquilo lá vai ser a mesma coisa que jogar um milho para ele, né? Qualquer coisa que jogar para o porco, ele vai comer, não é? Ele não vai dar o valor, ele não vai reconhecer. Então, se você não reconhece o teu valor, o que você fizer vai ser desperdício. E se é desperdício, aí é que tá.
Qual que é o problema de você desperdiçar os teus dons, os teus talentos, as tuas preciosidades? Você não impacta. Você não impacta. Não tem como você levar transformação, causar transformação, influenciar de alguma maneira, se você não entende o teu valor. Por isso que, e agora eu vou tomar o principal dos mandamentos, que é o resumo dos mandamentos, né? E é o maior deles. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa ideia de que eu tenho que dizer sim para todo mundo significa que eu estou falando nãos para uma única pessoa, para mim mesma. Você está infringindo o primeiro e maior dos mandamentos, porque você está esquecendo que você tem que amar ao próximo e também a você. Bom dia, Carol. Já fui assim, hoje mudei muito, continuo ajudando, mas com sabedoria. No fundo, o que é parar de ser tudo para todos? É se delimitar. Quem eu sou? Se a gente aprofunda bastante nesse tema, nós começamos a perceber que essa vontade de agradar os outros, ela é mais egoísta do que altruísta. E eu tô falando isso, eu já fui assim, tá? Então eu não tô falando pra te agredir, não. Eu tô falando sobre mim mesma. Eu já fui assim. E eu achava que porque eu tinha vontade de agradar as pessoas, de fazer a vontade dos outros, eu estava sendo altruísta. Quem que é altruísta? O que é essa palavra? O altruísta é aquela pessoa que faz muito mais pelos outros do que por ela mesma. E isso é bem aceito socialmente. Não só socialmente pelas pessoas, pela nossa própria mente. Nós aceitamos com mais facilidade ser uma pessoa que faz pelo outro do que fazer por você mesmo. Porque geralmente se vê, se eu estou buscando algo que é do meu interesse, isso é egoísmo. E se eu estou buscando algo que é do interesse do outro, isso é altruísmo, isso é justiça, isso é ajuda. Geralmente a gente vê assim. Só que isso é um olhar raso, tá? Isso é um primeiro olhar. E a gente não pode ficar no raso, a gente tem que aprofundar. O aprofundar significa dizer exatamente esse mandamento que eu trouxe aqui para vocês. Eu não posso simplesmente falar que quando tem algo que eu ganho em troca, que aquilo é puramente egoísta. Por quê? Porque você ganhar algo em troca também é aceitável. Ué, cadê o amor próprio? Cadê o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Então não tem nada de errado em nós buscarmos aquilo que também nos beneficia. Isso, qual que é o perigo? Que isso se transforme em prioridade e que eu deixe de fazer pelo outro por causa desse sentimento pessoal. Aí sim seria um problema. Mas, na dose certa, e não é nem só na quantidade, é na qualidade, né? Falei muito de quantidade versus qualidade já aqui. É mais o propósito, é mais o pra quê, mas eu também tenho que me preservar, eu também tenho que entender qual que é esse meu valor. Quando eu entendo este meu valor, eu consigo colocar os limites para mim mesma. Limites. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso, mas que se eu for fazer, puxa, vai ser um problema para mim? Ou que se eu for fazer vai ser um problema para o outro? E que muitas vezes eu tenho que dizer não. E por que é tão difícil dizer não para algumas pessoas mais do que para outras? Porque o dizer não meio que contradiz o outro, né? A pessoa está te pedindo, você está falando não para ela. Ela pode levar pelo lado pessoal e falar assim, nossa, ela não está querendo me ajudar, ela já vai te julgar. E você não quer ser julgado. Você não quer ser excluído daquele grupo. Então a gente está falando de uma base que é a aceitação. A aceitação social ela é muito forte no ser humano. Ninguém quer se sentir excluído. Ninguém quer sentir que não é bem-vindo ali.
Então as pessoas tendem a falar mais sims. Eu falo sim porque aí a pessoa me aceita, a pessoa entende que é bom que eu participe, entende que eu agrego valor. Só que também tem digamos, uma consequência ou um efeito colateral que é negativo do dizer sim para tudo. Dizer sim é parte do ser tudo, né? Aquilo que você está se comprometendo. Quando você diz sim para tudo, você não dá conta. Gente, não tem como. A gente não dá conta daquilo que a gente tem que fazer, que a gente já sabe que é importante. Imagina se você tiver que ficar assumindo outros papéis aí na tua vida, porque outras pessoas não estão fazendo o que elas precisam. Você não vai dar conta. É melhor que você fale não. E que você, como disse uma vez meu marido para mim, é melhor você ficar no roxo por um momento do que ficar no amarelo por muito tempo. Ou seja, é melhor você assumir talvez um não, falar um não. Você vai ficar roxo naquela hora, naquele momento, você vai criar um atrito às vezes com a pessoa dependendo da situação, um desconforto no mínimo, do que você falar um sim, resolver ali o negócio na hora e depois ter que ficar aguentando aquela situação por quanto tempo. É porque muitas vezes um sim que a gente dá cria um compromisso. Você já pensou nisso? Muitas vezes você vai até fazer na intenção de ajudar a pessoa e a pessoa acha que aquilo foi tua obrigação e você criou um compromisso na cabeça dela. E você agora se sente também na obrigação porque você fez uma vez. Aí você tem cobrança do teu lado, cobrança da outra pessoa que está esperando isso, e você se colocou agora numa arapuca que para você sair vai ser pior. Agora sim, se eu tivesse dito não lá atrás, não teria sido tão difícil quanto sair da situação agora. Já passou por alguma situação assim? Você pode trazer isso para dentro da tua casa, eu tenho certeza que tem várias coisas que você assumiu aí, que nem eram tuas e que você está até hoje fazendo. É ou não é assim? É ou não é assim? A gente não pode exigir de ninguém respeito. A gente tem que mostrar esse respeito, né? A gente tem que se tornar uma pessoa respeitável. Se você é uma pessoa respeitável, você se respeita em primeiro lugar. E como consequência, as outras pessoas também te respeitam. Respeito e limite andam juntos, não é assim? Como que você mostra esse teu limite para as pessoas que estão ao teu redor? Com o seu sim, com o seu não. Inclusive, Jesus também nos fala diretamente desse ensinamento, né? Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Né? O filho que falou não para o pai, mas foi lá e fez. O filho que falou sim, foi lá e não fez. Quanto que a gente aprende dessa passagem? Eu digo que uma das maiores consequências negativas de dizer sim para tudo, para todos, a primeira coisa é que você não dá conta de fazer tudo. Você não vai dar conta. Imagina você sair falando tudo. Gente, o ser humano, se ele puder automatizar tudo ao redor dele, para facilitar a vida dele, vai fazer. Eu vou fazer isso, você vai fazer isso. Se tiver alguém para fazer as coisas para você, nossa, que bom, né? Que beleza. Vamos delegar tudo, então. Aí você falou um sim, você assumiu aquela responsabilidade. Geralmente não para por aí. Porque você falou um sim, você tem uma consequência daquilo ali. Significa que você não vai poder ajudar? Não, gente, não tem nada a ver, né? Não vamos misturar as coisas. Você pode fazer, só que eu estou pedindo aqui a consciência. Entenda que o teu sim vai ter uma consequência daquilo. Não se engane. Né? A gente tem que trabalhar com a verdade. Não se engane achando que... porque eu tenho que dizer sim, porque senão eu não vou ser bem aceito ali. Eu tenho que dizer sim, porque se eu disser não, a pessoa vai levar para o lado pessoal. Porque senão não é bem visto, né? E socialmente, realmente, não é bem visto. Por quê? Porque o ser humano tem uma necessidade básica de aceitação. Antes de comer, ele precisa ser aceito na sociedade. Por que tanto se fala de inclusão? Isso conversa com as pessoas. O ser humano precisa disso. Se eu falo não, eu tô me tirando do grupo. Estou me excluindo daquele grupo ali. Tô eu mesma me afetando, né? Então, bom, eu não quero correr esse risco.
Então, já que eu não quero correr esse risco, eu falo sim. Só que daí tem algo que às vezes a gente não pensa. A gente acha que ser altruísta, como eu falava no começo, é algo bom, é algo que eu estou fazendo socialmente aceito, as pessoas querem, né? Querem que eu faça pelo outro e o que eu fizer por mim vai ser egoísmo, então eu não posso fazer. Só que tem um sinal de egoísmo quando a gente fala sim para todos, que talvez você não tenha pensado. Quando você fala sim para todos, existe uma mentalidade aí que mostra que, primeiro, nossa, eu sou o melhor, porque eu dou conta de tudo. Eu vou conseguir agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu, mas eu vou. Cadê a humildade nesse tipo de pensamento, né? Então a gente tem que estar bem atento, a gente tem que estar vigilante. De novo, eu falo isso, não é para que você se sinta ofendido com as minhas palavras, não. Porque eu já fui assim. Eu falo de mim mesma. Já fui assim, já fui a pessoa que contava uma história bonita para mim, do tipo, nossa, mas é melhor eu fazer para os outros do que eu fazer para mim. E por trás disso, tava escondida uma pessoa que não via o valor próprio, uma pessoa que contava para si mesma que era capaz de tudo, porque isso ia dar uma força que eu não sentia no momento. Uma falsa ilusão de que eu sou capaz de tudo, de agradar a todos, que eu sou... Porque o que está por trás disso? Uma necessidade muito grande de amor. Eu preciso ser tão amada que eu preciso dizer sim para todo mundo. Eu preciso de todas as pessoas olhando para mim, de toda essa atenção, de toda essa inclusão. E isso muda quando você tem o amor que vem de Deus. Por isso que se você coloca em primeiro lugar Ele na tua vida, o resto tudo flui. Você consegue praticar o amor próprio e o amor com as outras pessoas. Sabe o que é um bom começo se você quer mudar isso? Primeiro você tem que enxergar o que é ruim nessa situação. Porque quando nós vemos os nossos relacionamentos, eles tendem a ser melhores quando você diz sim. Porque você é uma pessoa que está sempre ali, disponível. Entende? As pessoas sabem que pode contar com você, só que nem todas valorizam quem você é. Nem todas vão olhar para você e falar assim, nossa, que bom que ela é assim, que bom que ela é disposta. Algumas vão, mas outras não. Outras vão achar que você está fazendo o que você tem que fazer, que é obrigação tua, sabe? E a gente não quer viver essa situação, a gente não quer ser essa pessoa com essa reputação. Mas olha, eu vou te dizer, é melhor que você comece a dizer alguns nãos. Com amor, mas dizer alguns nãos. Geralmente, como que se dá essa mudança? A pessoa ela vai de um extremo ao outro, né? Ela está dizendo muito sim e ela parte agora para algo de dizer, para tudo eu falo não. Então agora, primeiro, antes de tudo, para eu quebrar esse meu padrão, para tudo eu falo não. Antes eu falo não. E geralmente 10 pessoas começam Carol não fala não para tudo, então nem vou pedir para ela. Então, num primeiro momento, você vai para aquele extremo e isso talvez dê uma esfriada. Aí você começa a voltar, de vez em quando você fala um sim e tal. Geralmente é assim que você vai sentindo. Mas o que você tem que se perguntar, o que você tem que observar para dizer sim e não? É ter critério. É ter o propósito claro. Por que eu vou dizer sim para essa pessoa? Por que eu vou dizer sim para ela? Por que eu vou dizer sim para essa atividade, para essa obrigação, para esse compromisso e não para outro? Tem que ter a clareza. Se você tem uma clareza que te guia, né? Que te guie para tudo na tua vida, você simplifica muito a tua vida. E quando a gente simplifica, você não tem que ficar tomando decisões complexas. Por isso que propósito é algo que é importante você se questionar. Qual que é o teu propósito? Na tua vida, que te guia, a tua estrela guia, qual que é o teu propósito? Inclusive, ontem à noite falei sobre esse tema para um grupo. O que é o teu pra quê? Não é só o onde você quer chegar. Onde você vai chegar é importante porque é a direção. Mas só a direção não é suficiente para te manter firme até o fim. Você tem que ter um pra quê. Pra que eu quero chegar lá? Eu quero chegar lá e pra quê? Essas duas perguntas é importante você responder. Porque aí você começa a formar um critério, uma resolução fácil, simples.
fica mais claro para você o que é que você deve dizer sim e não. E aí aquilo não vai te trazer culpa, porque a pessoa que simplesmente fala um não ou um sim, os dois podem trazer culpa, tá? Você fala sim para todo mundo, você fala assim, puxa vida. Às vezes te torna até uma pessoa descompromissada, porque você fala sim para todo mundo, já tá tão acostumado, mas você já sabe que você não vai cumprir. Então, num primeiro momento, você cria aquela sensação boa do tipo, eu sou a pessoa que eles podem contar. Mas no final, talvez você seja aquele filho que não fez a vontade do pai, mesmo tendo dito sim. Então, olha para um parâmetro aí da tua vida e avalie o seguinte, nesse momento. Os teus sims são cumpridos? Deixa eu voltar aqui com uma mensagem e eu quero jogar uma pergunta para você avaliar que é muito importante, tá? Bom dia, Carol. Te escuto pelo aplicativo da Rádio Evangelizar. Que alegria. Meu nome é Patrícia Capella. Moro no Texas, Estados Unidos. Tá explicado porque é o aplicativo, né, minha querida? Seu programa me ajuda muito com esses temas. E hoje você tocou bem na ferida. Porque eu não consigo falar não para as pessoas. E às vezes acho que estou fazendo papel de boba. Porque depois eu vejo o tanto que as pessoas me usam. Seu programa está maravilhoso. Continue com essa simplicidade e essa humildade. Te adoro, fiquei com Deus e muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a tua companhia. Eu acho que essas perguntas que eu vou jogar agora vão te ajudar. Não só você, mas todo mundo que está aqui em família. Veja. A gente pode pensar num termômetro aqui. Lembra do filho, né? O filho que disse sim para o pai e não fez, e o filho que disse não e acabou fazendo a vontade do pai. Muitas vezes, nós dizemos sim naquele momento e imediatamente, quando você diz sim, você já tem uma recompensa no teu cérebro. O teu cérebro entende assim, nossa, é o certo a fazer. Nossa, agora você acertou, você tá bem aceita no grupo, você tá fazendo uma coisa boa porque você tá ajudando as pessoas, e daí vários pensamentos vão vindo, te alimentando e te dão essa recompensa. Dopamina no teu cérebro. Imediato, tá? Mas o que acontece? Vai passando o tempo, conforme vai passando o tempo, a dopamina já não tá mais ali, ela é instantânea. Então você não tem mais dopamina. E aí você vai entrar na realidade. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu falei que eu ia fazer e não tô dando conta. E vai passando o tempo. E vai esfriando, e você vai enrolando, e daí você continua falando sim, não, eu disse que ia fazer, fica tranquilo. Às vezes até tem algum tipo de cobrança, dependendo do sim. Não, eu vou fazer, e você continua reforçando aquele sim. E você sabe que você não vai dar conta, que você não consegue, e você tá lá falando sim, e no final você não faz. Ó, número 1, você tá manchando a tua reputação. É uma pessoa que, puxa, disse sim, agradou, e daí? Depois, consegue cumprir? Consegue ser uma pessoa de palavra? A maior parte das pessoas que dizem muitos sims, elas não conseguem se comprometer com tudo. Não conseguem. Em vez delas abrirem essa fragilidade para elas mesmas, não é nem para o outro ainda. Abrir para elas mesmas e falar assim, não, isso aqui não é bom que eu pegue isso para mim, eu não vou dar conta. Né? Seja por prioridade, seja por capacidade, seja por qualquer que seja o motivo. Ela faz o quê? Ela coloca aquela máscara de que não, eu consigo, e aquilo me fortalece e eu vou caminhando com aquela minha falsa máscara de que eu sou uma pessoa boa para todos. Aquela reputação de boa para todos, que no fundo tá me trazendo culpa, porque ou eu não tô cumprindo, eu tô achando que eu sou uma fraude, eu tô achando que... Isso traz culpa. Então, nesse termômetro que eu quero que você avalie agora, pense o seguinte, dos sims que você diz, quantos você consegue cumprir? Talvez você fale, Carol, eu sou uma pessoa que, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir, porque eu tenho palavra, isso para mim é forte. Parabéns pela tua integridade. Mas pode ser que esteja muito difícil de você carregar isso. Muito difícil. E pode ser que você fale, Carol, eu realmente gostaria de ser essa pessoa de palavra, mas eu vejo que eu não sou, em muitas vezes. Realmente, eu vejo muita coisa eu não entrego. Gente, aconteceu muito isso comigo. A minha dor era, eu falava sim e eu não conseguia cumprir. Gente, que tipo de relacionamento duradouro você mantém em qualquer instância se você não consegue manter a tua palavra porque tá mais forte falar um sim do que admitir limitações? Imagina isso dentro de um casamento.
Se a gente for falar dentro de casamento, imagina, né? Dependendo do ponto que você tá, você ainda tá dizendo sim pro teu marido, às vezes cumprindo. Daqui a pouco vai dizer muito sim e não vai dar conta. Tem gente que já chega no ponto que tá falando não pra tudo. Então, a gente tem que ter essa consciência de que ser boa para todo mundo não existe. Não tentemos ser bons, porque somente Deus é bom. E com isso em mente, coloque um critério para a tua vida. Um critério que vai ser guiado pelo teu propósito de vida, pelo teu... não só para onde você quer chegar, mas para que você quer chegar nesse lugar. Se você tem claro onde você quer chegar e para quê, vai ficar mais simples de você, pelo menos, saber se você tem que dizer sim ou não. Aí se você vai dizer ou não, aí é uma questão mais emocional. Mas você vai ter clareza, tipo, aqui eu deveria dizer não. Por quê? Porque tá incoerente com o local onde eu quero chegar ou o meu pra quê. E se eu decido fazer, é porque existe uma justificativa muito forte que pra mim é forte o suficiente para eu desviar um pouco esse caminho. Porque vai te tirar do caminho. Então é tão importante você ter essa clareza, porque a clareza, ela cria esse critério na tua mente. O critério, ele facilita a decisão. Facilita em termos de velocidade, em termos de você entender a lógica mesmo para dizer sim ou não. Isso vai te ajudar bastante. Bastante mesmo. Comece pelo termômetro aí, entendendo onde você tá, quem você é nessa história toda. Eu sou a pessoa que cumpre tudo e tô aqui, de repente, pesada de tanta coisa que eu carrego, de ser tudo para todo mundo, e não tô dando conta, e tô me deixando tão de lado que não tô vivendo o maior dos mandamentos. Cadê o meu amor próprio? Cadê o meu valor? Porque aquilo que é valor em você, ele precisa ser disseminado. Ele precisa explodir. Porque esse teu valor é o que vai fazer as maiores transformações que Deus precisa. Por isso que ele não fez todo mundo com os mesmos dons. Porque na nossa diversidade de dons, nós podemos ser muito bons naquilo que é dom para nós. E é justamente essa fortaleza que vai atingir o outro. E se eu estou tentando ser de tudo, eu estou deixando de lado aquilo que é mais precioso em mim. E aquilo que é mais precioso em mim, ele precisa ser explorado na profundidade, da melhor forma. Da melhor forma significa a forma que dê resultado. E dar resultado nem sempre é fazer de acordo com o que as pessoas pensam que seja. Nem sempre. Por quê? Porque existe a mentalidade do ser humano, que pode ser uma bênção na vida da pessoa, mas pode ser uma penitência na vida da pessoa. Se você tivesse noção do tanto de mensagem que eu recebo todos os dias, quantas pessoas eu gostaria muito de ajudar? Nem todas as pessoas estão prontas para ser ajudadas. E isso não tem a ver com dinheiro. Sabe por quê? Vou te contar uma história. Uma mulher chegou para mim no direct, não conheço. Assim como a maioria eu não conheço. Carol, me ajuda com isso. Geralmente posto alguma coisa, a pessoa se identifica. Carol, como que eu consigo isso? Me ajuda. Como que eu faço isso? E a pessoa, eu falo, me conta mais a tua história. Quando você lida com ajudar casais, é uma benção, tem a bênção e tem a penitência. A bênção é a pessoa que quer fazer dar certo, ela vai transformar o casamento dela. A pessoa que não quer, ela vai se colocar de vítima e ela não vai ter o que fazer. E essa mulher começou a me falar do marido dela. E começou a descascar esse marido, coitado. Nem sei se ele é culpado, se ele é inocente, não sei, não conheço o marido. Porque ele é isso, ele é aquilo outro. Eu falei assim, tá, deixa eu entender. O que você acha que é o problema do teu relacionamento? É porque a gente não tem conversa, a gente não tem isso, eu já tentei isso, aquilo outro. Aí eu fui bem direta numa pergunta, eu falei, quem que você acha que é o responsável por isso? Quem que precisa mudar dentro do teu casamento? Ela respondeu, ele precisa mudar, porque eu já fiz tudo que eu podia. Aí eu falei assim, bom, então nesse caso, eu não tenho muito o que te dizer, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal e eu ajudo as esposas que querem ser influentes através da transformação delas.
Então, se você acha que o problema está nele, eu teria que falar com ele, ele teria que querer resolver o problema, entende? E quando eu vejo, por que eu estou compartilhando isso com você? Porque quando eu vejo que a pessoa está com a mentalidade de vítima, ou seja, eu não tenho o que fazer. É ele, o culpado é ele. Sabe o que ele faz nesse momento? Ó, quem tá me vendo aqui no Instagram vai ver o que eu vou fazer aqui, o gesto. Quem não tá, imagina o seguinte. Una os seus 2 punhos e imagina que tem uma algema ali. Tá? Esse gesto que eu tô fazendo. Se você tá com uma algema e você não tem a chave dessa algema, essa chave tá lá na mão do teu marido, você precisa que ele tenha a boa vontade de querer pegar essa chave e vir aqui se desprender. Ou seja, você tá completamente imóvel, dependente, completamente vítima da situação. E não tem o que você fazer. Ai, que dó, não dá pra eu fazer nada, porque a culpa é todinha dele. Todinha dele, ele faz tudo errado, eu faço tudo certo, eu sou uma santinha. Olha, eu sou a perfeita no casamento. Ninguém fala isso. Mas essa é a mensagem. Olha, eu tô certa, eu tô fazendo tudo certo, tá tudo perfeito do meu lado. Se eu tivesse casado comigo mesmo, ia ser uma bênção, porque, olha, eu ia fazer tudo certo e ia estar tudo certo. Gente, que pensamento egoísta. Ó, eu vou enfatizar, eu não tô falando que os maridos são santos, não, viu? Eu sei que tem marido que precisa mudar, sim, tem marido que precisa fazer diferente, que não estão enxergando a esposa que tem. Mas vem cá, se o marido estiver incomodado e quiser ajuda e ele quiser mudar, fechou. Eu não vou falar da esposa dele, não. Vou falar com ele. Do mesmo jeito a esposa. Você está incomodada com a situação? O que você pode fazer? Você, não ele. Não adianta alguém vir para mim e falar assim, eu preciso que você mude ele. Gente, eu não tenho esse poder, não. Ninguém tem. Deus tem e não quer fazer isso. Isso é senso egoísta. Então vamos quebrar aí nossas algemas, tá? Tira a tua própria algema daí, porque você não tá com algema nenhuma. É só uma cordinha que você consegue tirar com a tua própria mão, tá bom? Gente, não sei se vocês estão me achando meio dura ultimamente, mas é que eu vejo algumas coisas e... Não é que eu não entendo, que eu não compreendo. Gente, eu compreendo sim, só que a gente não pode levar isso adiante. Porque isso não traz transformação. Não traz, não adianta. Gente, a gente tem um poder que é nosso de transformação, que é transformar em nós o que precisa. E se você acha que não tem nada que precisa ser transformado, então a gente não tem o que conversar. Tudo certo. Mas quem quer transformação e quem quer melhor, ser melhor, ter um relacionamento melhor, precisa olhar para si. Foi assim que eu consegui transformar o meu relacionamento, olhando para mim. Nunca foi olhando para os defeitos do outro, nunca. Isso não dá certo, isso não funciona. E se alguém estiver prometendo para você isso, não é algo que vai de encontro ao que nós acreditamos. Liberdade. Eu acredito na liberdade que Deus me deu. Liberdade. Ninguém é forçado a nada. A Lu tá falando aqui, me vendo dentro desses sims aqui dentro de casa, os sims que fazem a gente prisioneiros. Tá vendo? Justamente, às vezes eu me coloco nessa prisão. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, nunca fiz nada, sempre fui a boazinha. Tá, mas peraí. Ser a boazinha, você falou sim pra tudo, chegou onde chegou, e agora você quer dizer não pra tudo, e acha que tá tudo certo. Ou seja, sempre do meu jeito, sempre com as minhas vontades. Então, a gente tem que se questionar, né? Quando eu rompi com os meus sims, puxa, me senti uma pessoa assim, horrível. Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas aí eu lembrei dos meus praquês, do meu propósito. Do meu propósito. Eu quero transformação. Eu não quero que as pessoas sintam. Por exemplo, quem vem fazer a mentoria comigo? Gente, eu não quero que a pessoa venha para se sentir bem ali. Eu quero que ela tenha transformação. Eu quero que ela tenha transformação. Então, às vezes as pessoas pensam, ai, Carol, me dá uma palavra, um aconselhamento. Não é assim que funciona. Se uma palavra minha causasse a transformação que a pessoa precisa, meu Deus do céu, ou eu tava rica, milionária, ou eu tava com um poder tremendo na minha mão. Não é assim que funciona. Né? A gente sabe que exige esforço, exige entendimento, exige a pessoa entender o que está aqui dentro dela e daí transformar isso. Então isso é um processo, um processo. Tanto que quando as pessoas vêm falar assim, Carol, você faz atendimento?
Faço atendimento. Mas como que é? A gente faz uma consultoria? Não, você não faz a consultoria, é um método. Ele tem começo, meio e fim. Então não adianta eu sentar com você e fazer uma conversa. Não vai adiantar. Sabe o que vai acontecer se eu faço isso? Eu já fiz isso. Acontece que a pessoa vem, ela se abre, ela até tem alguma coisa resolvida, porque alguma coisa vai fazer efeito. Mas ela não vai dar continuidade. Aí o que acontece? Em vez de eu causar a transformação que ela precisa e que eu também queria, o que acontece é que acontece o contrário. Ela se prende numa crença de que, ó lá, tá vendo? Eu tentei e não deu certo. Em vez dela tentar mais, talvez ela se bloqueie. Então, em vez de eu ajudar, eu tô atrapalhando. E pior, talvez ela fique insatisfeita. E daí vai falar assim, ah lá, a Carol não me ajudou. Então não dá certo, a gente tem que ter comprometimento. Bom dia, Carol. Então, comigo acontece na minha família também. Hoje me vejo no lugar da minha mãe, onde a família busca refúgio, conselho, até desabafo, onde minha mãe teria que estar presente. Hoje eu estou nesse lugar e acabo me machucando porque não sei dizer não e muitas vezes me vejo ao contrário. Eu sendo mãe de minha mãe, mas busco sempre a presença de Deus e vejo que ser cristão não é fácil, pois nos pesa muito o primeiro mandamento. Abraços, Débora da Fazenda Rio Grande. Que bom que você percebeu que você está sendo mãe da sua mãe. Então, comece a ser filha dela. Comece você a ser filha. Sabe? Eu sei que tem situações e situações, né? Tem muita gente que realmente se coloca no papel de mãe sem ser, porque talvez essa mãe não tenha a maturidade suficiente, mas você a ajudará sendo filha dela. Pode acreditar nisso, tá? Essa tua limitação, que é o teu dom de filha, isso é justo que você faça por você e por ela. Carol, sou Leni de Foz do Iguaçu, escuto seu programa sempre pelo aplicativo, legal. Eu sempre fui assim, querendo agradar a todos, mas estou tentando mudar porque estou começando a ter amor próprio. Que bom, porque o amor próprio é parte do primeiro e grande mandamento. Carol, a palavra não é libertadora, é a Denise. É, eu sei, gente, ixi, já vivi isso. Falo isso para você se inspirar, para você não desistir, para você saber que é possível. É possível. E é bom que seja assim. Porque se a gente tivesse realmente o poder de dizer sim para todo mundo, gente, nós estaríamos no lugar de Deus. Nós não somos Deus. Nós somos as criaturas dele. Então que a gente se coloque no lugar de criatura com as nossas limitações. Inclusive, valorizando essas limitações. Porque, além disso libertar, isso traz humildade para o teu coração. Isso traz o servir com mais profundidade. Isso traz amor. Você só tem virtudes que você consegue desenvolver dizendo não, muitas virtudes.